Boa noite. Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de materiais recicláveis na área do Parque Ambiental do Sambaiatuba, em São Vicente. Ninguém ficou ferido. As imagens foram registradas por um cinegrafista amador. O incêndio teria começado por volta das 4 horas da manhã. No local, funciona o Parque Ambiental do Sambaiatuba. Ali estavam quase 200 toneladas de material reciclável, produtos como plástico e papel, que ajudaram na propagação do fogo. O incêndio atingiu uma área de pelo menos 10 mil metros quadrados. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e só no meio da manhã conseguiram controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. A hipótese mais provável é que um curto-circuito tenha provocado o fogo. Ainda em São Vicente, um policial militar que estava de folga foi alvo de criminosos. O crime aconteceu no final de semana. O crime aconteceu em frente a esta padaria no Jockey Club em São Vicente por volta das 9 da noite. Imagens das câmeras de monitoramento do local mostram o momento em que um dos bandidos para a bicicleta na porta do estabelecimento e entra se passando por cliente. Minutos depois, o criminoso sai apontando a arma para o policial militar, que estava de folga em frente ao comércio. Os dois entram em luta corporal e outros 3 homens se aproximam. O policial corre para a padaria na tentativa de se proteger e acaba sendo atingido por 4 tiros. Os criminosos fogem de bicicleta e a pé. A vítima foi trazida para o Hospital Municipal de São Vicente. O policial de 22 anos foi atingido com um tiro no tórax, outro na boca e 2 na perna. Hudson Santana Oliveira, de 19 anos, foi preso pouco tempo depois na rua Borges de Medeiros, no Jockey Club. Após ser abordado, ele confessou ter participado da ação para tentar matar o policial. Hoje pela manhã, o suspeito foi transferido para o CDP de São Vicente, onde aguardará julgamento. A polícia investiga o que teria motivado o crime. Será realizada amanhã em Brasília uma audiência pública organizada pelo deputado federal João Paulo Papa. O objetivo é viabilizar recursos para melhorar os acessos ao Porto de Santos. Nós estamos tratando na subcomissão de portos de ajudar aqui a região a resolver os problemas que são problemas sérios hoje de acesso, tanto da margem direita, Santos, quanto na margem esquerda, que é o município do Guarujá. No caso de Santos, a prefeitura já desenvolveu um projeto que resolve os problemas. Resolve o problema da chegada da entrada da cidade, ali na rodovia Anchieta, resolve o problema da Nossa Senhora de Fátima, acesso aos bairros da Zona Noroeste e também resolve definitivamente a ligação entre rodovia e porto, rodovia e terminais. Para que esse grande projeto saia do papel, nós temos que combinar os esforços do município de Santos, que já tem um financiamento para fazer a sua parte, do governo do estado, que está caminhando também para anunciar logo a sua participação, e do governo federal. Do lado de Guarujá, a mesma coisa. Nós temos agora que realizar a segunda etapa da perimetral esquerda do Porto de Santos, da margem esquerda. Para isso é preciso liberação de recursos, aí nesse caso somente do governo federal. Nós tivemos aqui a visita dos deputados da Subportos a semana passada, fomos aos locais, os deputados perceberam a dificuldade hoje que esse porto mais moderno, com maior capacidade de movimentação de cargas, tem para poder fazer com que tudo que foi investido aqui se transforme em realidade, em novos negócios, em tributos, enfim, expansão da atividade portuária. E agora estaremos fazendo a segunda etapa desse esforço, que é a audiência pública amanhã em Brasília, com a participação do prefeito de Santos, da prefeita do Guarujá, do secretário estadual de Logística e Transportes, do ministro de Portos, Edinho Araújo, e também de um representante do Ministério das Cidades. O objetivo de tudo isso, de todo esse esforço, é, ao final, a Câmara dos Deputados concluir por um relatório que coloque essas obras como prioridade absoluta em termos de investimentos do governo federal. Do lado de Santos, a previsão orçamentária é de 700 milhões de reais e em Guarujá, 300 milhões. Os organizadores garantem que foi muito mais gente, mas a estimativa da Polícia Militar diz que cerca de 5 mil pessoas aderiram aos protestos contra a presidente Dilma na Baixada Santista. Em Santos, cerca de 2 mil se reuniram na Praça da Independência, no Gonzaga. No
início da tarde havia poucas pessoas de verde e amarelo, mas aos poucos o número de manifestantes foi crescendo. Não demorou muito para o grupo ganhar força e o som do hino nacional podia ser ouvido de longe. Os protestos eram contra a corrupção, o desemprego e a crise econômica. Muitos pediam também a saída do PT e de Dilma Rousseff da presidência da República. Nosso país está passando por uma crise econômica muito grave. Na minha opinião, grande parte é o financiamento que a Dilma tem feito aos países comunistas, como Cuba e Venezuela. Programas médicos nada foi mais do que uma forma de financiar Cuba. Isso é um recado para os políticos, particularmente os que estão no governo. É um recado importante, já que aparentemente eles não estão conseguindo ver isso. Nós vimos com frequência as manifestações do pessoal do governo central, arranjando desculpas por falsas alegações sobre os motivos reais da crise. Um grupo de manifestantes se reuniu no Canal 2 e foi caminhando até a praça. Junto com eles, um carro de som. Muitos levaram faixas e cartazes com os mais diversos pedidos, todos demonstrando insatisfação com a política atual e com a situação do país. Eu sou alucinada por esse país, eu quero que isso aqui dê certo, tá? Mas eu estou muito infeliz morando aqui. Se eu tivesse condições, se eu tivesse tido sucesso no meu empreendimento, que eu empregava um monte de gente, eu teria ido embora daqui. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de ocorrências de brigas nem casos de vandalismo. As manifestações acabaram por volta das 5 da tarde. A gente se mobilizou, né? Isso é democracia, isso a gente acaba passando para os nossos filhos. Eu tenho esperança no futuro, porque agora realmente do jeito que está bem complicado. Você já deve ter percebido que a grade da Santa Cecília TV está com novidades, mas o mês de agosto ainda tem mais estreias. Pratos rápidos, mas muito bem elaborados. Receitas que podem mudar o seu cardápio. Aqui na Santa Cecília TV, você já tem uma boa companhia para a hora do almoço. O programa Pé na Cozinha, com o publicitário e chefe Denis Ramos. Confira de segunda a sexta, à 1 da tarde. Às terças-feiras, às 6 da tarde, Zé Torquato e o presidente da CDL, Nicolau Obeide, apresentam um programa de entrevistas e serviços voltados para os lojistas da região. O CDL TV tem reapresentação às quintas-feiras, também às 6 da tarde. CDL TV, agora em Casa Nova. E ainda no horário das 6 da tarde, às segundas, quartas e sextas, mais uma novidade que não vai deixar você se desligar da nossa programação. Atitude Negócios, inicialmente com 1 hora de duração, vai trazer a opinião de especialistas em diversas áreas, como porto, indústria, economia. A apresentação é do consultor Alessandro Zurfo e a produção da jornalista Paula Quagliato. E no sábado, tudo sobre o universo feminino no De Bem com a Vida. Marcela França vai dar dicas de saúde e qualidade de vida às 6 da tarde, com representação às quartas-feiras, às 3h30. Você é nosso convidado especial. E depois do intervalo, as notícias do esporte. Além de muito futebol, tem também mais uma etapa do circuito Santa Cecília TV de triatlo disputado em Guarujá. Nós voltamos em 2 minutos e meio. Até já. A volta aos ringues de Acelino Popó Freitas no último sábado na Arena Santos foi triunfante. O baiano de 39 anos nocauteou o argentino Mateo Altino Verón, de 26, no terceiro round. O combate foi válido pela categoria super meio médio até 69 quilos e contou com a presença de mais de 4.000 pessoas. Na segunda luta, mais esperada da noite, o sobrinho de Popó, Vitor Freitas, bateu Sidney Siqueira e conquistou o título brasileiro na categoria leve, até 61 quilos. Os Jogos da Unisanta chegam hoje ao 6º dia de disputas e ao vivo do ginásio poliesportivo da universidade, a repórter Bianca Midledge traz as informações. Olá, Bianca, boa noite para você. Boa
Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Nesse momento se enfrentam Fefesp Unisanta e Medicina Unimes pelo basquete masculino. A partida está em 14-0 para o time da casa. E quem vencer vai à semifinal. Na sequência, a Medicina Unimes e Educação Física Unaerp se enfrentam no handebol masculino. A terceira partida da noite é o jogo da TV. No futsal, Engenharia Unisanto joga contra a Administração Unisanta. A última partida aqui no Poli é entre a Administração UniBR e Medicina Unimes, também no futsal. Já no Laerte Gonçalves serão 4 partidas do handebol feminino. E no centro de treinamento, 3 partidas de futebol society masculino. E se você pensa que as disputas terminam no final de semana, está enganado. O pessoal foi à praia sim, mas levou junto toda a rivalidade dos jogos para a areia. Sol, mar e pés na areia. A praia foi o cenário perfeito para que esses jogadores mostrassem toda a habilidade. Foram grandes lances, com areia até no rosto e, claro, muitos pontos nas disputas de vôlei feminino masculino, tamborel e futevôlei. São Pedro e todos os anjos protegem para que a gente tenha um dia tão lindo como esse, ensolarado, sem praticamente nenhuma nuvem. Eu acho que isso incentiva, né? Motiva não só os organizadores, os participantes, o nível técnico das modalidades, até porque alguns atletas já disputam esses jogos oficialmente, então eleva ainda mais a condição de cada um dessas competições, dessas disputas. A final do tamborel foi entre os cursos de engenharia e odonto da Unisanta. Pela 4ª vez, os engenheiros foram os grandes campeões. Todo fim de semana eu treino, jogo aí com o pessoal na praia. Aí a gente veio, tinha alguns que já jogam tênis, aí ficou fácil de jogar. Aí no final deu tudo certo, ganhamos. Ao todo foram mais de 40 partidas na manhã de sábado. A mulherada do vôlei fez bonito. A torcida incentivava cada lance. No final, a Fefesp venceu a Engenharia Unisantos. No vôlei masculino, a Educação Física Unisanta também foi ouro. Ganhou da Engenharia Unisantos. No futevôlei, muita rivalidade na final entre Engenharia e Educação Física da Unisanta. A Engenharia, atual campeã da modalidade, estava confiante. Queria o título novamente. E não é que eles ganharam? Placar 2-0. Um gostinho a mais, né, da Fefesp, essa rivalidade que a gente tem. Tanto no futsal quanto em todas as modalidades, então é muito bom, um gostinho a mais ganhar deles na final. E uma última informação antes de voltar para os estúdios, Irineu. O atleta da Unisanta, o nadador Carlos Fahrenberg, ganhou mais uma medalha nos Jogos Pan-Americanos. Ele terminou em 2º lugar nos 100 metros borboleta para atletas com baixa visão. Fahrenberg já tinha ganhado outras 2 medalhas de ouro no Parapan, uma no 100 e outra nos 50 metros. Quanta notícia boa, né? É com você, Irineu. Obrigado, Bianca. É verdade. Parabéns para o Carlos Fahrenberg. Futebol. O Santos conseguiu um bom resultado na Arena da Baixada. Empatou com o Atlético Paranaense, mas se tivesse um pouco mais de sorte, o Peixe voltava para a cidade com 3 pontos na mala. O Santos jogou de igual para igual contra o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Criou boas jogadas e teve até um pênalti desperdiçado. Ricardo Oliveira, que já havia perdido um contra o Vasco na rodada anterior, bateu no mesmo canto. Melhor para o goleiro Everton. No segundo tempo, a maré de azar do artilheiro do campeonato continuou. O camisa 9 perdeu este gol incrível. Final na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 0, Santos 0. Com o resultado, o Peixe subiu uma posição. Agora é o 12º colocado com 24 pontos. O alvinegro praiano volta a campo contra o Corinthians nessa quarta-feira, às 10 da noite, na Vila Belmiro. A partida é válida pelo jogo de ida das 8ª de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Santos volta a jogar sábado, 6h30 da noite, contra o Avaí na Vila Belmiro, no primeiro turno em Santa Catarina, empate de 1-1. E para falar mais sobre o Peixe, eu converso agora com o editor do Santa Portal, o Juan Reol. Juan, tudo bem com você? Santos terminou o primeiro turno sem vencer fora de casa, né, Juan? Foi um bom resultado, né? Se a gente analisar que a partida foi lá, o Atlético Paranaense está até numa boa fase, mas poderia ter sido muito melhor se o Santos conquistasse uma vitória e teve, né, a oportunidade da vitória nessa partida.
teve muita chance, né, Irineu? Boa noite, amigos do Caderno Regional. O Santos agrada porque o Santos está criando chances de gol. E desagrada essa situação do Ricardo Oliveira, o nosso artilheiro da competição, que tem perdido gols fáceis. Aliás, esse gol que ele perde no rebote do goleiro, Irineu, você percebe no replay que ele meio que foi tirar a zica, ele encheu o pé para a bola furar a rede e aí acabou batendo no travessão, né, e não marcou o gol. Situação que um atleta experiente como ele não deveria deixar se levar pela emoção de querer mesmo fazer aquele gol arrasador. Mas se a gente for analisar que o Santos, até outro dia, sofria com a chance de ser rebaixado pela primeira vez em sua história, e o fato de estar se recuperando, estar criando lances de gol e ter melhorado e buscado pontos fora de casa é muito bom. E vale um fato interessante, Irineu, pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Santos termina o primeiro turno sem uma vitória fora de casa. Então isso também mostra como o Santos vem ruim nessa temporada, né? Ele vem mal e está se recuperando. O Dorival Júnior... no Campeonato Brasileiro isso é essencial, né, Juan? Tem que vencer. Um time que aspira, né, qualquer coisa no campeonato precisa também vencer fora de casa. Em casa é obrigação e fora de casa tem que pelo menos uma partida como essa... mas ganha outro, porque senão complica, né? Pois é, o Santos teve a chance de vencer esse jogo, então deveria ter vencido, trazer esses 3 pontos. E destaque também para o goleiro Vanderlei, que marcou ali um gol, né? Quando a gente diz quando o goleiro faz uma defesa decisiva, fez uma bela defesa com a mão trocada e mas garantiu o resultado. Mas é um pouco isso que você falou, né, Juan? O Santos tem jogado bem. Tá jogando bem, fazendo lance. Deu jeito no time, né? Joga lá com 2 linhas de 4, um muito próximo do outro. O time tem jogado bem. A defesa muito consistente. Foi uma boa partida de futebol também para se assistir, né? Essa partida. Uma boa partida de futebol. O Dorival Júnior melhorou a questão do Santos criar lances nas jogadas de gol e a defesa do Santos hoje está muito mais segura, né, Irineu? A entrada do Gustavo melhorou bastante a defesa do Santos. O Vanderlei está recuperando aquele futebol de antes da lesão, né? Que ele machucou o rosto. Então o Santos melhorou demais, já está ali no meio da tabela, daqui a pouco vai estar numa situação bem confortável e vamos ver se vai conseguir subir ou não. Qual a sua expectativa agora para o segundo turno? Dá para fazer uma projeção? Aí tudo bem, a gente sabe que ninguém tem bola de cristal, mas pelo desempenho do time nesses últimos jogos, principalmente esse retorno, qual a sua expectativa em relação ao retorno e também já o que esperar da próxima partida aí contra o Corinthians, né, pela Copa do Brasil, na partida de ida? Eu acho que a curto prazo essas duas questões estão muito ligadas, Irineu. Se o Santos for bem na Copa do Brasil contra o Corinthians, eu acredito que vai ajudar nessa evolução que o Santos vem no Campeonato Brasileiro. Que o Santos melhorou muito de uns jogos para cá, acabou perdendo só para o Palmeiras em uma partida muito bem disputada. Então acho que se o Santos conseguir ir bem contra o Corinthians, nesses 2 jogos que vai ter de Copa do Brasil e garantir a classificação, que eu até aposto na classificação do Santos, acho que o Santos no mata-mata ali, eu acho que está melhor preparado emocionalmente, até pela disputa recente do Paulista, e a gente sabe que o Tite se confunde um pouco em mata-mata, ele se deu bem no Mundial, na Libertadores daquele ano, que o Corinthians saiu da fila, mas ele se confunde um pouco, ele é treinador que pensa mais a longo prazo, por isso que ele tem se dado melhor no Brasileirão. Então acho que o Santos tem chance. E o Santos está evoluindo, eu acho que o ânimo de se classificar na Copa do Brasil vai fazer com que o Santos melhore. Eu não acredito em classificação da Libertadores para o Santos esse ano. Eu acho que o Santos vai terminar ali entre 8º, 9º, na posição que veio terminando nos últimos anos, mas sem esquecer que o Santos saiu de último colocado, né? O Santos teve, em certos momentos, alguns torcedores mais pessimistas achavam que finalmente tinha chegado a hora do Santos de ir para a segunda divisão. E não vai acontecer, o Santos está no meio da tabela, está bem, mas acredito que não vai subir muito disso. Mas o Santos pode estar na Libertadores pela Copa do Brasil. Eu acho que tem boas chances. Vamos ver. Bom, já que estamos falando aí no Corinthians, a equipe da capital terminou o primeiro turno com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Em Santa Catarina, o Corinthians venceu o Avaí por 2-1 de virada, com grande atuação do atacante Luciano, que fez os 2 gols. André Lima marcou para o Avaí. O Corinthians tem 40 pontos e termina com o primeiro colocado na frente do Atlético Mineiro, que até então era a sensação, vamos dizer assim, né? Tem que falar mais do Atlético, perdeu a segunda seguida para a Chapecoense dessa vez, deixou o Corinthians, olha, abrir 4 pontos. Destaque para o Lucimessi, até ganhou esse apelido nas redes sociais. Luciano Ronaldo ou então Lucimessi? Lucimessi é ótimo. Foram 2 golaços, o segundo gol
um golaço que ele é muito bonito quando o jogador olha né, e faz o que ele olhou. Você percebe que ele olhou para o gol e colocou a bola no ângulo. 39 minutos do segundo tempo, um empate que estava ruim, o Corinthians acabou virando, mas um empate que seria ruim. Empatou no finalzinho do primeiro tempo e depois no final do segundo. Vitória. Então trouxe essa vitória para o Corinthians excelente, como a gente falou, Irineu, um time que está ali na saída da zona do rebaixamento, que é o Avaí. O Corinthians, que quer ser campeão, foi lá e buscou os 3 pontos. O time que quer alguma coisa no Brasileirão tem que ganhar os 3 pontos em partidas não tão complicadas como essa do Avaí. Bom, o São Paulo foi surpreendido pelo Goiás em pleno Morumbi e terminou o primeiro turno fora do G4. O Goiás venceu por 3-0, gol contra de Bruno e Eric 2 vezes. O São Paulo é o 6º colocado com 31 pontos. O São Paulo continua variando muito, né, nas partidas. Vence uma partida bem, na outra toma de 3. O Goiás, que estava lá embaixo também. Né? Essa partida surpreendeu a todos, Irineu. Acho que ninguém esperava o São Paulo ser batido pelo Goiás, um time que também ali está na zona do rebaixamento. E o São Paulo não jogou absolutamente nada no jogo. Foi uma partida muito abaixo. Dizendo aqui porque o Osório mexeu demais no time. O Osório deu uma de professor Pardal, professor né? Pardal. Pela primeira vez ele fez aí um destaque que tenha chamado realmente a atenção para o lado negativo. Ele trocou 8 jogadores, né, em relação à partida anterior. Mudou muito e aí teve o Breno, né, o zagueiro, logo no começo do jogo acabou se machucando. Teve que entrar o Rafael Tolói, então acabou prejudicando, mas claro, não foi porque um zagueiro mudou que ele tomou os 3 gols. O São Paulo não jogou nada, ainda teve o lance, a gente não tem a imagem, mas teve aquele pênalti que o juiz não deu, poderia ter sido 4-0 para o Goiás. Uma partida inacreditável do São Paulo, primeira derrota no Morumbi nessa temporada, nesse Brasileirão. E o São Paulo, a gente não sabe agora o que esperar, porque como você falou, Irineu, faz jogos bons, jogos ruins, a gente também não pode falar que o São Paulo vai conseguir alguma coisa. Está próximo ali do G4, mas se jogar como jogou contra o Goiás, não se espera nada do São Paulo. É capaz do Santos terminar na frente. É verdade. Bom, e o Palmeiras venceu depois de 3 rodadas, 4-2 diante do Flamengo em casa. Jackson, Samir contra, Dudu e Alexandro marcaram para o Palmeiras e Emerson fez os 2 do Flamengo. O Palmeiras é o 5º colocado com 31 pontos, mas foi uma partida com emoção, né, Juan? Emocionante. Estava ganhando por 1-0, o Flamengo virou 2-1, depois o Palmeiras desencantou. O Palmeiras vinha de 3 derrotas, né, Irineu? E acabou se recuperando em casa, novamente a torcida, aquilo que a gente já cansou de falar aqui desde o início do Paulo, desde que surgiu a Arena, né, a Allianz Arena. Lotada, as arquibancadas lotadas, o Palmeiras quase 3 milhões de renda. Isso daí está sendo muito positivo para o Palmeiras. Esse menino Ederson, né, o camisa 10 do Flamengo... me corrigindo, eu falei Emerson é Ederson. Mas que eu tenho o Emerson Sheik, né? Mas esse camisa 10, um partidaço dele, estava estreando e o Flamengo acabou falhando, a defesa jogou muito mal e o Palmeiras saiu bem disso. O Alexandro marcou o primeiro, que era ex-jogador do Flamengo, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. E o Palmeiras conquistou um bom resultado, voltou para o G4 de manhã, mas aí depois com a continuação da rodada acabou saindo, mas se mantém ali vivo e o Marcelo Oliveira conseguiu ver uma luz no fim do túnel aí para o Palmeiras, conseguiu reencontrar o futebol que o Palmeiras vinha jogando, mas o primeiro tempo ruim, o Robinho jogou mal, depois o time acabou melhorando, também com muita ajuda do Flamengo, mas para a torcida uma grande festa, um excelente resultado, ficou lá em cima. Né? E uma rodada cheia de polêmicas aí de arbitragem, né? Também, como sempre. Né? Como sempre, Bom, para a gente finalizar, Rua, vamos falar de Campeonato Paulista da 2ª Divisão. No Clássico das Praias, a Portuguesa se despediu da competição com vitória. Em Urico-Mussa, bateu o Jabaquara por 1-0, o gol do Cícero. Mas o Jabaquara, né, apesar da derrota, a gente já tinha comentado aqui, não ia mudar, não ia alterar em nada, o Jabaquara já estava classificado e, lamentavelmente, a Portuguesa já estava fora. A Portuguesa jogou bem, poderia ter feito mais gols e o Jabaquara jogou pensando na próxima fase, né, Irineu? É jogador que não quer tomar cartão para não ficar de fora, lesões, a gente sabe que na 2ª Divisão os campos não são lá tão bons, embora o da Portuguesa esteja muito bom, mas todo esse medo de lesão. Você imagina que os jogadores do Jabaquara já vêm há 4 partidas pensando na próxima fase, né? Chega uma hora que não dá mais. E a Portuguesa, que tentou até agradar o torcedor que lotou Urico-Mussa, não conseguiu, porque os torcedores esperavam muito mais da Briosa. O ano passado a Briosa foi até a fase decisiva, enquanto o Jabuca ficou logo no começo. A competição era diferente, o regulamento. Agora foi até mais extenso, mas o Jabaquara segue e a Briosa parou para trás e a torcida não queria, era óbvio. Então teve um pouco de protesto, eles cobrando muito mais da equipe no ano que vem. É uma triste despedida, porque a gente esperava ver a Briosa nessa 2ª fase
e não foi o que aconteceu, né, Irineu? E o Jabuca já joga domingo, Juan? Jabaquara já joga domingo. No Santa Portal você vai ver as 5 equipes que se classificaram junto com ele no grupo 5. São 12 equipes, 2 grupos. 2 grupos, e aí a colocação em cada um, foram 3 grupos nessa primeira fase, eram 30 equipes. A colocação em cada um desses grupos é que definiram as 2 chaves, que são chamados os grupo 4 e grupo 5. O Jabuca está no grupo 5, ele já estreia na segunda fase no domingo, às 10 da manhã, contra o Taboão da Serra. Isso é bom, Irineu, porque o Taboão já era do grupo do Jabaquara. O Jabaquara já fez 2 partidas com o Taboão, conquistou bons resultados contra o Taboão, já conhece. Então a chance do Jabaquara estrear com vitória nessa fase, que é tiro curto, são 6 partidas. Bem legal, né? Já começar bem, né? Pois é, e é tiro curto, 6 partidas definem. Vale lembrar, são 6 jogos, os 2 primeiros de cada grupo, que são 2 grupos, os 2 primeiros já sobem de divisão. São os 4 que sobem. Os 4 que sobem. E o primeiro de cada grupo faz a fase na terceira, né? Fazem a final na terceira fase. Então, para o Jabaquara, a chance real mesmo de subir de divisão e estreando contra uma equipe conhecida. Isso daí eu achei que ficou muito bom. E também toda a sequência de jogos você confirma lá no Santa Portal. Então, é uma matériazinha especial lá. Obrigado, Juan, mais uma vez e boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite. Quinta-feira vamos falar desse jogaço Santos e Corinthians na Copa do Brasil. Aliás, né? Overdose de Santos e Corinthians. Né? Deixamos isso para quinta. Quinta-feira a gente fala sobre isso. E as Sereias da Vila receberam o time feminino do São Paulo no CT Rei Pelé nesse fim de semana. As meninas santistas abriram 2-0, mas cederam o empate no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista. A partida começou com o Santos no ataque e Luiz abriu o placar. A atacante mandou no canto esquerdo do gol após um belo passe da zagueira Calandrini. 11º gol da artilheira das Sereias na competição. O jogo seguiu equilibrado e já no segundo tempo, Sole do São Paulo foi expulsa aos 20 minutos após uma dura entrada em Cida. Na cobrança de falta, Maglia recebeu a bola de Karen e mandou direto para a rede, aumentando o placar, 2-0 para as Sereias. Mesmo com vantagem no placar e uma jogadora a mais em campo, o Santos vacilou. Primeiro aos 30 minutos, Tiguinha diminuiu. Faltando quase 10 minutos para o fim do jogo. A bola bate na mão de Auinan, o juiz marca pênalti e Carla empata a partida. Mesmo com o empate, a torcida santista encheu o CT Rei Pelé, apoiou até o final. É muito bacana olhar para a arquibancada e ver ela cheia, e isso aí ajuda muito a gente dentro de campo. A gente queria ter saído com a vitória, não conseguimos, mas com certeza lá a gente vai buscar esse resultado e vamos conseguir passar para a final. O jogo de volta da semifinal do campeonato acontece no próximo domingo, às 6 da tarde no Morumbi. O São Paulo joga pelo empate. Fizemos um grande jogo, construímos a vantagem e, né, num acaso também, hoje o futebol, a bola bate na mão, os árbitros dando pênalti, né, sorte do São Paulo, elas acharam esse empate. Mas a gente vai, lógico, não pode ficar satisfeito, vai procurar analisar o jogo, ver o tape, para que a gente, né, nessa análise, construa algumas coisas positivas para a próxima partida, mas acima de tudo bem confiantes para o próximo embate. E domingo foi dia de sprint triatlon Santa Cecília TV em Guarujá. Corredores e torcida agitaram a praia da Enseada. Logo cedo, os atletas faziam os últimos reparos. Evandro veio de Sorocaba para participar pela primeira vez da competição e conta com um apoio especial. Muito importante porque a família que fica ausente quando a gente sai às 5 da manhã para treinar, chega às 10 porque estava treinando e elas também se divertem e serve como espelho também para as crianças também começarem a praticar esporte. Maurício já é corredor há 8 anos, mas escolheu o circuito Sprint Triathlon Santa Cecília TV para iniciar na competição de 3 modalidades. A expectativa é de fazer uma prova saudável, de terminar a prova bem, né? Sem muita perspectiva de tempo, de performance, porque não fizemos ainda uma prova no mar. Então a ideia é que possamos terminar bem, para que futuramente tenhamos o quê? Uma referência para a próxima prova, aí sim um tempo melhor, uma performance melhor, mas estar aqui já é um prazer já. Após o aquecimento e com o mar calmo, por volta das 8 da manhã foi dada a primeira largada. Divididos em 3 baterias, os 230 atletas iniciaram a competição pelos 750 metros de natação. Da primeira modalidade,
partiram para os 20 quilômetros de ciclismo e, na sequência, o trajeto de 5 quilômetros de pedestrianismo. Da primeira bateria, masculino até 34 anos, Alan Siqueira foi o campeão da prova com 58 minutos e 21 segundos. Pela primeira vez na competição, se prepara para o Mundial no próximo mês em Chicago. Essa é a última prova de triatlon que eu estou participando antes de ir para o Mundial. E vai me deixar muito motivado para disputar alguma coisa lá. O nível é muito forte, né? Só que eu estou com um ritmo muito pesado de treino ainda, não fiz polimento e eu acho que eu tenho muito a melhorar ainda. Esta foi a terceira etapa da prova que termina em novembro. A próxima etapa já está marcada para o dia 27 de setembro. Hoje essa prova faz parte do calendário oficial da Federação Paulista de Triatlo. O Sprint Triatlo do Santa Cecília TV é a maior prova de sprint do Brasil, né? Então a gente fica feliz, até porque a aceitação dos profissionais que sempre fazem questão de estar participando. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Fique agora com o painel regional e, na sequência, jogos da Unisanta ao vivo. O Caderno Regional volta amanhã, um pouquinho mais tarde, às 7h10 da noite. Até lá. Tchau.